Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Toda honra e glória seja dada a Deus. Bom dia com Jesus. Deus, Ele já se faz presente. E o Senhor tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Eu já convidei aqui a Flavinha Teodoro, só aguardando ela entrar. E você vai aí, já clamando, chamando pela presença do Espírito Santo, porque o Senhor quer falar conosco hoje. Como sermos cheios do Espírito Santo. Deus, Ele está no controle de tudo. O Senhor é aquele que hoje te chama para ser cheio dele. Ser cheio do Espírito Santo é carregar a presença. Ser cheio do Espírito Santo é onde você colocar a planta dos teus pés, você fazer a diferença. O ambiente mudar, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está com você. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que te enche, é aquele que te fortalece, é aquele que te sustenta. A Flavinha Teodoro já está entrando aí. Mandei um convite para você agora, amiga. Vê se deu certo. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você que já está aí conosco, para ouvir uma palavra do Senhor ao teu coração. E o tema é: Mães, voltem a orar. E o interessante é que, para sermos mães, primeiro somos filhas. Estou aqui chamando a Flavinha. Vocês vão aí clamando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é fiel. Ele sabe o que você precisa escutar nesta manhã. É Ele que vai falar ao teu coração. Nós somos apenas instrumentos do Senhor e estamos sujeitos ao Espírito Santo de Deus. Amém? Vai entrando aí, vai convidando mais alguém para que seja também abençoado. Acabei de mandar o convite de novo, amiga. Tenta aí ver se dá certo. Né? Eu sei que o Espírito Santo de Deus ele está no controle de tudo. Opa! Amém. Ô, benção, eu já estava aqui com o coração disparado, pensando, meu Deus do céu, será que não vai dar certo? E eu estava tentando aqui, não estava dando, e aí a gente começa a orar e o Espírito Santo de Deus faz. Amém, minha irmã. Gente, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão fazer de conta que ela está embaixo e eu estou em cima, porque ela que é minha convidada, mas vocês sabem que eu estou bloqueado pelo Instagram de fazer live, então nós tivemos que entrar primeiro pelo dela. Antes de apresentar a Daiane, eu quero só contar para vocês como é que eu conheci a Daiane, tá? Então, essa menina linda, tão novinha, tão linda, gente. Essa mulher é tão cheia do Espírito Santo, vocês não têm noção do que é estar perto dela. E eu conheci ela num dia que eu estava muito, muito, muito triste. Eu estava dentro de uma caverna, e isso não tem muito tempo não, gente. Deve ter o quê? 1 ano no máximo isso. Então, assim, tem momentos que mesmo as pessoas que estão aqui, né, trazendo uma mensagem de vida para vocês, muitas vezes a gente se encontra também em conflitos, né? Porque são muitos ataques. São muitos ataques e um dia eu fui conversar com a Carla num café e a Carla pediu para a Daiane orar comigo. E na hora que a Daiane orou, eu não sei se você se lembra, mas você falou assim para mim, Flávia, Deus me mostrava você numa caverna, muito escura, você muito triste, mas quando você saía dessa caverna, muitas pessoas saíam atrás de você. Muitas mulheres saíam de uma caverna também. E naquele momento ali eu entendi, né, que não era para eu parar, era para eu continuar, era para eu estar sempre ali fazendo a obra do Senhor, mesmo quando as circunstâncias diziam para mim que não era mais para fazer. Então, foi nesse contexto aí, né, que eu conheci a Daiane. Ela foi bênção na minha vida. Então, a gente teve poucos encontros, mas com Deus é assim. Os poucos encontros que a gente tem com as pessoas certas, né, elas trazem as palavras certas para a nossa vida. E ela foi muito usada na minha vida nesse dia. E daí eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Daí depois eu vou colocar uma música aqui, só para a gente já se colocar assim na presença do Senhor e se aquietando, né?
É uma música que eu estou apaixonada nela, que eu quero compartilhar com as seguidoras. E daí a gente faz uma oração e começa o nosso tema, meninas, que é enchei-vos do Espírito Santo. Na verdade, é como ser uma mãe cheia do Espírito Santo. Deixa eu pedir para vocês para já enviarem os convites, né, essa setinha aí para várias pessoas. Como eu estou, né, com esse problema com o Instagram não está entregando. Então eu quero pedir para vocês, se vocês se sentem parte desse projeto aqui, façam isso. Vai mandando para os grupos, vai mandando aí no próprio Instagram, nessa setinha, mandando para as amigas, que o Espírito Santo colocar no seu coração. Então, assim, não deixa de fazer a sua parte, gente, porque não é fácil, com tantas sanções, né? Realmente é preciso ter insistência mesmo, é preciso saber que existe um propósito, né, de acordar mulheres, de fazer essas mães voltarem a orar, e você faz parte disso. Então, nos ajude aí, tá bom? Então, minha amiga, eu quero só colocar essa música aqui, deixa eu ver se ainda tá aqui. Tá. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Aqui não vai dar para ver direitinho, mas só para a gente ir chamando o Espírito Santo para fazer parte dessa live. Toda criatura se derrame aos seus pés. Aproveita para se derramar agora aos pés do Senhor. Ao som da voz do Senhor, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Amém, Jesus. Não há outro nome igual a ti, Senhor. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome, a tua palavra não passará. Porque o nome do Senhor é fiel. Ele é fiel mesmo quando somos infiéis. Ele é misericordioso. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Todo joelho se dobrará ao ouvir o nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, nessa manhã. Senhor, venha nos instruir, Senhor, nessa live. Pai, é o teu Espírito Santo que está aqui. Usa a boca da Daiane, Senhor. Usa a minha boca, Senhor, para trazer paz, cura para essas mulheres. Não há o que temer, porque contigo nós estamos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. É Ele que te fortalece. Não te assombre, porque Ele é o seu Deus. Amém, Jesus. Ele nos sustenta com a destra dele fiel. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Meninas, como nosso tempo é curto, vamos já começar aqui. Daiane, você faz uma oração para a gente? Amém, amém. Louvado seja Deus. Que você possa ir fechar os teus olhos neste momento, para o Senhor acalmar o teu coração e para que você venha ser renovada pelo Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Pai, nós cremos que a Sua presença já é real. Pai, nós agradecemos o Teu santo nome. Toda honra e toda glória, Pai, seja dada a Ti. Espírito Santo de Deus, nós nos prostramos diante da Tua presença. Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Pai, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor vai alcançando a cada coração agora. Pai, a cada mulher que adentrou esta live, Pai, precisando de um socorro, precisando de uma palavra. Pai, porque eu nada sou e eu nada posso, Espírito Santo, mas o Senhor é um Deus que tudo pode. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando
falando com estas mulheres. Pai, vai acalmando os corações. Pai, vai acalmando a mente das tuas filhas, das tuas servas. Espírito Santo de Deus, Pai, faça presente, Pai. Senhor Jesus, o Senhor é nosso convidado de honra, Pai. Senhor, nós te clamamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Pai, é viva, a tua palavra é eficaz e nós cremos no poder sobrenatural do Senhor, Pai, nesta manhã, Pai. Alcança lares agora, Pai. Alcança mães agora que estão cansadas, fatigadas, mas como diz na tua palavra, Pai, o Senhor é aquele que nos renova, o Senhor é aquele que nos fortalece. Espírito Santo de Deus, fala aos corações agora das tuas filhas. Espírito Santo de Deus, prepara elas para receber a tua palavra, que elas possam ser edificadas, Pai, que elas possam, Espírito Santo de Deus, Pai, neste momento, não saírem desta live da mesma forma, mas que elas sejam tocadas, impactadas e cheias do teu Espírito Santo de Deus nesta manhã. É assim, Senhor, que eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, Pai. Senhor, nesta manhã, Pai, Senhor, abençoa, Pai, Senhor, a família da Flávia, guarda o lar dela, guarda a casa dela, cobre eles com teu sangue, repreende todo mal, toda fúria, todo levante, fortalece a tua filha, vai tirando todo impedimento, todo embaraço. Espírito Santo de Deus, continua fortalecendo a tua filha nessa caminhada, continua, Espírito Santo de Deus, Pai, sustentando a tua filha, Ramancho, Randalabas, filha minha, não pare, pode vir o vento que vier, continua, porque filha, diz o Senhor para ti, continua firme, porque tu está firme na rocha, e eu sou a tua rocha, eu sou o que te sustenta, eu sou o que te fortalece e te prepara, porque grandes coisas ainda tenho para contigo neste ano. Filha minha, eu renovo as tuas forças nessa manhã, e te diz o Senhor, continua sendo forte e corajosa, não para, porque tu, filha, é cheia do meu Espírito, tu tem buscado, tu tem clamado, e diz o Senhor, eu continuo sendo o mesmo, eu continuo com a minha promessa de pé sobre a tua família, sobre o teu lar, diz o Senhor, continua, Ramancho, Randalabas, eu renovo hoje as tuas forças, assim te diz o Senhor, filha minha, porque eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha justiça, e aonde tu pisares a planta dos teus pés, ali eu estarei contigo. Lares estão sendo transformados, filhas estão sendo posicionadas como mães que se posicionam para serem intercessoras, para serem ajudadoras, para serem cuidadoras. Filha, Espírito Santo de Deus te enche aí com um óleo novo, uma medida recalcada, transbordante da minha presença, porque diz o Senhor, tu é morada do Espírito Santo, recebe aí, Ramancho, Randalaba, Sorandalamaná, sou eu que te encho, sou eu que te sustento, sou eu que te fortaleço. Filha, é tempo de voar, é tempo de voar, e quando, filha, os ventos vêm, quanto mais alto tu voa, maiores são os ventos, mas eu sou um Deus que acalma a tempestade, eu sou um Deus que, filha, eu te sustento em tudo, diz o Senhor, eu te fortaleço. Assim te diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Aleluia. Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu Amém, nome, Espírito Santo. Amém, Senhor. Oh, Jesus, como é que a gente faz? Se parasse aqui já estava bom. Mas Deus tem mais para nós nessa manhã, né? Eu creio que Deus tem muito mais para nós nessa manhã. Obrigada pela oração, minha irmã. Eu tenho pedido para Deus me capacitar, né? Aí onde Ele quer que eu vá, eu tenho muita resistência em às vezes ir ministrar a palavra do Senhor. Eu tenho uma dificuldade. É engraçado, eu falo assim, eu posso fazer 10 lives, mas para mim é tão difícil às vezes falar em público. E daí o Senhor estava colocando no meu coração, minha filha, ao invés de ter medo, sinta o privilégio de falar de mim. Sinta o privilégio. E é isso que eu quero sentir, ao invés de medo, privilégio. Porque nós somos humanas, né? Nós temos medo de falhar, mas o Senhor sabe do nosso coração. E eu louvo a Deus pela sua vida, por essa oração, viu? Amém. E aí, meninas, vamos começar nosso tema aqui, Cheios do Espírito Santo, como ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Não só mãe, né? Não só no nosso papel de mãe,
mas uma mulher cheia do Espírito, porque nós não fomos chamadas só para ser mãe, nós fomos chamadas para uma série de papéis que estão todos organizados na Bíblia, estão todos organizados na presença do Senhor. Então, minhas amigas, vamos entrar aqui no nosso tema. E eu vou deixar com você, eu tenho algumas coisas para falar aqui, mas eu vou deixar você fazer essa introdução sobre o que Deus trouxe para você a respeito desse tema, minha amiga. Amém. Toda honra e glória do Senhor. Eu louvo a Deus pelo privilégio, né, de compartilhar a palavra do Senhor ao coração de tantas mulheres, né? E eu sei que nós não somos nada, mas com o Senhor, quando nós estamos disponíveis, é o Senhor que nos usa, é o Senhor que fala, é o Senhor que faz. Obrigada pelo convite, pelo privilégio, né, pela honra de estar aqui participando com você. Para mim é um desafio participar das lives. Eu falei para ela, gente, eu nunca fiz uma live. Geralmente eu tenho sido convidada e o Senhor falou assim, só obedece. Você não quer fazer, mas os convites que chegarem, não é para você recusar. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Amém. Agora que eu estou mais influente nas redes sociais, né, em obediência, mas para mim é morte, gente, que vocês não estão entendendo. Tá vendo? Para mim o difícil é o contrário. Mas Deus, eu já entendi algo de Deus. Ele não quer que a gente seja limitado em nada. Em tudo, Ele quer tirar os nossos limites, porque Ele é um Deus ilimitado. Então, se Ele quiser nos usar no meio da rua, Ele vai nos usar. Se Ele quiser nos usar nas redes sociais, ou dentro da igreja, ou dentro do nosso trabalho, Ele vai fazer. Mas Ele não quer ver os filhos deles limitados, né? Eu acho que a questão é essa. Porque se nós temos o Espírito Santo, nós não temos limite para aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. A gente vai com medo mesmo, a gente vai com vergonha, a gente vai tremendo. Nós somos seres humanos, né? Sendo trabalhados por Jesus, mas isso é o mais lindo, né? E em tudo nós somos vencedoras em Cristo Jesus. Então, amém por isso. Amém pelas nossas dificuldades, né? É isso, né? A gente ser vulnerável, isso faz parte. Nós temos que ser vulneráveis para que o Espírito Santo de Deus se manifeste. Porque nada é sobre nós. E quando nós somos vulneráveis, nós estamos dependentes exatamente do Senhor. E a dependência do Senhor faz nos sermos cheios do Espírito Santo. Né? Meu nome é Dayana, eu não me apresentei, vai fazer em torno de 2, 3 anos que eu moro em Goiânia. Eu sou de Itaberaí, do interior, e eu pensei, meu Deus, quando eu vim pra cá, eu tava exatamente igual o dia que eu conheci a Flávia, eu tava numa caverna, e eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? E muitas das vezes a gente não entende o porquê o Senhor muda, né, a rota, muda as circunstâncias, nos tira da zona de conforto, e para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Amém. E quando você trouxe esse tema, né, eu falei assim, Deus, é algo que eu busco constantemente, é ser cheia do Espírito Santo. Porque uma mulher cheia do Espírito Santo é aquela que não age por ela, mas ela age porque ela é guiada pelo Espírito Santo. E o interessante é que eu estava na madrugada, né, eu cheguei na administração, já era em torno de meia-noite, mais ou menos em casa. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar? E eu fiquei aqui até umas 3 e pouco da manhã, depois que eu fui deitar. E o Espírito Santo me disse assim, antes de você ser uma mãe, antes de você ser uma mulher, você é filha. Ser filha é como Jesus. Jesus era filho, quando ele veio aqui. E o interessante é quando o Senhor, ele foi conduzindo de uma forma que muitas das vezes a gente acha que ser mãe nos anula de ser esposa, ser mãe nos anula de sermos filhas, e a gente vai deixando e vai assumindo só um papel. Mas o Senhor, quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele nos conduz a todos os papéis que ele nos chamou para cumprir nessa terra. Não os papéis que o mundo chamou, né? Mas o que ele chamou. Essa é a confusão que está acontecendo. Exatamente, uma inversão de valores, onde você tem que dar conta de tudo o tempo todo, agradar as pessoas, mas uma mulher cheia do Espírito Santo é aquela que muitas das vezes vai ter que desagradar pessoas para estar agradando o coração de Deus, né? E aí o Senhor me levou a um versículo que ele disse assim, lá em Lucas 1, e ele diz assim no versículo 41. Se você quiser acompanhar aí, ele vai dizer assim, e aconteceu que ao ouvir Isabel
a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E o Senhor, ele é muito lindo. Eu falo que viver na dependência não é fácil. Mas você tem que buscar ser cheia. E como eu busco ser cheia, Daiane? Às vezes é uma dificuldade tão grande. Às vezes nós nos sentimos frias. Às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes você acha que você está no caminho errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Buscar ser cheio do Espírito Santo é constância. É disciplina. Né? E ser cheio do Espírito Santo requer de você renúncia, obediência. Requer de você posicionamento. Porque muitas das vezes nós agimos como o mundo quer, como o mundo define você. Mas nós esquecemos que ser cheio do Espírito Santo, nós vamos ter as atitudes que Jesus teria. Então, se você está com dificuldade de ser cheia, de sentir a presença, de carregar a presença, eu te convido a entrar para o seu quarto e ter secreto com ele. Porque ninguém é cheio do Espírito Santo se não tem intimidade. É impossível você ser cheio do Espírito Santo se você não busca constantemente se alimentar da palavra. Do que você tem se alimentar? Aquilo que te alimenta hoje é aquilo que te sustenta. E sabe do que nós devemos nos alimentar para ser cheios do Espírito Santo? Da palavra. A palavra do Senhor é fundamento. Sem fundamento não tem nenhuma mãe que fica de pé. Sem fundamento não tem uma filha que continua de pé. Sem fundamento não tem coluna nenhuma que fica de pé, porque sem fundamento não tem estrutura. E o interessante quando Deus fala aqui, né, que Maria, né, mãe de Jesus, se encontrou com Isabel ali. E Maria foi privilegiada. Ela foi privilegiada. Só que muitas das vezes a gente esquece que nós temos o privilégio de sermos cheias, mas não buscamos sermos cheias do Espírito Santo. A gente se enche de tanta coisa todos os dias, de uma rotina corrida, né? Eu falo que eu ainda não sou mãe fisicamente, mas eu sou uma mãe espiritual e eu amo, assim, eu fiquei por 3 anos, mais ou menos, na liderança de jovens lá na minha igreja. E ali a gente cuidava, né, dos pequenininhos até os adolescentes, os jovens, e eu amo os adolescentes, é uma coisa assim que é do meu coração mesmo, eu amo, assim, é algo que eu não sei explicar, porque é o Espírito Santo. Então, se você é cheio do Espírito Santo, algumas coisas vão acontecer, Deus vai te usar e você não vai entender nada. Porque quem é cheio do Espírito Santo é conduzido pelo Espírito Santo. Amém. E o interessante é que eu anotei algumas coisinhas que eu queria compartilhar com vocês, que alguém cheio do Espírito Santo é aquela que se esvazia de si mesma para transbordar Jesus. A primeira coisa é isso, para você ser cheia de algo, você precisa esvaziar você, né? Exatamente. Então, assim, esvaziar de nós não é fácil. Porque esvaziar de nós é esvaziar do seu eu, do seu orgulho, do seu ego, daquilo que você acha, daquilo que você quer, para se sujeitar ao Espírito Santo. Quem se sujeita é aquela mulher que se esvazia de si, transborda de Jesus. E segundo, é aquela que obedece à palavra dele. A obediência te leva a viver todas as promessas de Deus. Só que a obediência também te requer renúncias. Porque obedecer não é fácil. Quantas das vezes nós estamos escolhendo sacrificar e não obedecer? E para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos andar em obediência. Quando eu me esvazio de mim, o Espírito Santo me enche. E quando ele me enche, através da obediência, é através da palavra. Porque se eu tenho palavra, eu não vou ser enganada facilmente. Pelo aquilo que eu escuto, pelo que as pessoas acham, pelo aquilo que as pessoas te definem. E ser cheio do Espírito Santo, eu falo que às vezes as pessoas confundem movimento, reteté, falar em línguas. Pelo contrário, é dominar a língua que Deus te confiou. Amém, Jesus. Amém. Não é movimento, é secreto. É tempo de qualidade com o Pai. Você só expõe aquilo que foi gerado um dia lá dentro do secreto. Não adianta eu falar que eu sou cheia do Espírito Santo enquanto todo mundo está me vendo. Você precisa ser cheia do Espírito Santo, mãe, quando o teu filho olha para você e você está ali. Mesmo com todas as circunstâncias, o teu filho olha e fala assim, nossa, a minha mãe é cheia do Espírito Santo. Por quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que tem domínio próprio, aquela mulher que é mansa, aquela mulher que tem sabedoria, sabe a hora de calar, a hora de falar.
A minha mãe é uma mulher muito cheia do Espírito Santo. Minha mãe é um legado, assim, eu sou um legado da minha mãe, né? A minha mãe, assim, ela me ensina até hoje. É aquela que me inspira. É aquela que me ensina a ser melhor como filha, como esposa, né? E como mãe espiritual. Então eu quero te convidar hoje, mãe, se posicione como alguém cheia. Alguém que os teus filhos olhem e digam, eu quero ser como a minha mãe. Esses dias eu escutei de uma adolescente e aquilo entristeceu meu coração. Porque ela disse que amava mais a avó do que a mãe. E eu perguntei o porquê. E ela disse assim, porque a minha mãe só grita o tempo todo. Porque a minha mãe, o tempo todo, em vez dela gerar paz dentro de casa, ela tá gritando. Eu não aguento ficar dentro de casa, eu não quero voltar para minha casa, eu prefiro ficar com a minha avó. E eu falei, meu Deus, olha o que está acontecendo, está ao nosso redor, nós não estamos fazendo nada. Você, como mãe, se posicione para que seja uma mãe que tenha mansidão. Porque uma mulher é aquela que define o tom do lar dela. Uma mãe é aquela que inspira os teus filhos a serem como ela. Eu acho que é muito triste para uma mãe ouvir e dizer assim, eu não quero ser como a minha mãe. É a mesma coisa de eu falar assim, que eu não quero ser parecida com Jesus. Você já parou para analisar que quando você escuta isso do seu filho, ele está te dizendo que eu não quero ser parecido com Jesus. Porque uma mulher e uma mãe que é cheia do Espírito Santo, ela tem o caráter de Cristo. Será que você tem carregado o caráter de Cristo? O caráter de Cristo é aquele que vira outra face. É aquele que sabe a hora certa de falar, a hora certa de calar. Quantos filhos estão se perdendo porque não tem mães que estão ali para inspirar, para instruir, para conduzir no caminho. Só que deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor falou comigo também. E eu achei tão interessante porque ele disse que Jesus, quando ele foi tentado no deserto, vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então quer dizer que mesmo quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou ser tentada. Quando eu sou cheia do Espírito Santo, eu vou ser muitas das vezes conduzidas por tempestades, em desertos, e é ali que eu vou exercer aquilo que está dentro de mim. Porque uma mulher que é cheia do Espírito Santo, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio do caos, meio diante da tempestade, mesmo diante das dificuldades, é aquela que continua exercendo aquilo que o Espírito Santo de Deus te confiou. Ele te confiou domínio próprio, ele te confiou ponderância, ele te confiou mansidão, aquela mulher que sabe o tempo certo de falar, o tempo certo de calar, aquela mulher que inspira os filhos, aquela mulher que aonde ela chega, ela muda o ambiente. Uma mulher cheia do Espírito Santo é aquela que traz alegria, aquela que está agradecendo o tempo todo, é aquela que está louvando, é aquela que está adorando. Sabe por quê? Porque uma mulher que não é cheia do Espírito Santo é aquela que murmura o tempo inteiro, é aquela que reclama o tempo inteiro, é aquela que tudo para ela tá ruim. Alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que é grato. Então, em primeiro lugar, eu me esvazio de mim. Em segundo lugar, eu ando na obediência. E em terceiro lugar, eu preciso entender que alguém que é cheio do Espírito Santo é aquela que se posiciona nos ambientes que Deus coloca ela. Você tem se posicionado como alguém que é cheio do Espírito Santo? Alguém que vai olhar para você e vai dizer, eu quero ser como aquela mulher, porque aquela mulher é cheia do Espírito Santo. Aquela mulher cheia do Espírito Santo é aquela mulher que transmite paz. É aquela mulher que quando você chega perto dela, aquela mulher que quando ela te recebe na casa dela é alguém que você não quer sair da presença, porque alguém cheio do Espírito Santo é alguém cheio da presença de Deus. Sarabante, chorando, tu carrega a presença. Entenda que a presença não habita em coração que está... Coração que ainda não liberou perdão, coração que ainda está magoado, coração que está frustrado. Deixa eu te dizer, Deus quer te curar para que você seja cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, tudo aquilo que era ferida se torna cicatriz, se tornam marcas, porque nisso o Senhor te gera autoridade, nisso o Senhor te gera resistência. Quantas das vezes as mulheres são feridas, mães estão sendo
ferida pelos teus filhos, estão abandonando os filhos, estão deixando os filhos viver do jeito que querem. Mas eu te convido hoje a se voltar para dentro do teu lar, a prestar atenção no que os teus filhos estão assistindo, em prestar atenção para que eles venham olhar para você e dizer: eu quero ser como a minha mãe, porque a minha mãe é cheia do Espírito Santo. Eu te falo porque eu posso dizer isso: eu quero ser como a minha mãe, cheia do Espírito Santo. Estou te falando de algo que eu vivo na prática. Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ser cheio, experimentar ser cheio do Espírito Santo. Quem experimenta um dia ser cheio do Espírito Santo não quer sair da presença. Daiane, você me fez lembrar de algo de um tempo atrás, que eu me lembro assim, que eu falava para Deus: Senhor, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Senhor, me enche com o teu Espírito Santo. Mas isso não acontece como mágica. Porque eu pedia, mas eu não buscava. Então eu não tinha tempo no secreto com ele para eu ser cheia do Espírito Santo. Porque ser cheia do Espírito Santo, isso só vai acontecer quando você gastar tempo com ele. E se você fala que você não tem tempo para estar com ele, então você nunca vai ser cheia do Espírito Santo. E uma palavra que Deus me trouxe aqui essa manhã, olha aqui, vou ler na Bíblia, a Mensagem, que tem uma versão um pouquinho diferente, né? As palavras, né? Mas só para vocês entenderem aqui. Mateus 5,13. Olha o que está escrito aqui, ó. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Olha só. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores da vida de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Olha só, o Senhor, Ele nos prepara para brilhar. Mantenham a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Então, olha que coisa mais linda. A minha palavra aqui que Deus me deu casando com a sua, né? Porque é o Espírito Santo que faz isso. Então, Deus está dizendo aqui: permita-me dizer para vocês por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para trazer as cores do Senhor para esse mundo que está na escuridão. Vocês estão aqui para brilhar a luz do Senhor. Então, esse brilhar dentro da nossa casa, né? Ele é o lugar mais difícil de brilhar. Porque lá fora, né, às vezes a gente brilha bem. Mas dentro da nossa casa são muitos desafios. E é interessante também a gente dizer que isso não é uma obra sua, é a própria obra do Espírito Santo. Porque é Ele que abre os seus olhos, só que você tem que buscar. Você não tem só que pedir: eu quero ser cheia do Espírito Santo. Não. Senhor, eu quero me encher do Espírito Santo. E para isso, eu vou para a tua presença. E aí, meninas... Por quê? Porque é o Espírito Santo que te regenera, é o Espírito Santo que te faz arrepender dos seus pecados, é o Espírito Santo que te coloca no caminho certo, é o Espírito Santo que abre os olhos espirituais, é Ele que age em nós para nós vivermos de forma digna para Deus. Eu estava agora de manhã escutando uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, né? E ele falou um negócio que eu achei incrível, eu amo a palavra dele. Ele falou assim, eu falei: eu quero trazer isso para as meninas. Quando nós entregamos a vida para Jesus, é como se a gente estivesse entregando todas as chaves para Ele, da nossa casa espiritual. Quando nós entregamos a chave da nossa casa espiritual, Ele é o nosso dono. Se Ele é o nosso dono, Ele pode fazer a reforma que quiser em nós. Ele pode tirar os móveis que Ele precisa tirar de dentro da casa aqui. Ele vai colocar coisas em nós que nós não tínhamos. Então, se Ele passou, se você aceitou Jesus como Salvador,
mas você ainda não é cheio do Espírito Santo, talvez você esteja agindo ainda conforme você agia. E outra comparação que ele fez que eu achei muito interessante, né? Que fala assim, não embriagai-vos com vinho, mas enchei-vos da presença do Espírito. E aí, achei tão interessante, porque vamos pegar aqui uma pessoa bêbada, né? Bêbada de vinho, sei lá de quê. A pessoa bêbada, ela se comporta de maneira diferente do que o normal, ela fala coisas diferentes do que o normal, ou seja, ela se comporta, fala e ela reage às coisas de uma forma diferente do normal, só que para o lado negativo. E a pessoa cheia do Espírito Santo, ela também vai fazer isso tudo, só que para o lado positivo. Ela não vai mais falar como ela falava, ela vai ter uma fala diferente. Ela não vai mais se comportar como ela se comportava, porque Deus vai ser o dono do ambiente dela, do coração dela. Ele tem todas as chaves na mão. Então, achei muito interessante essa comparação para a gente entender que nós somos a morada do Espírito Santo, mas que nós podemos apagar o Espírito Santo em nós. Ele veio morar em você, mas talvez você apague ele toda hora da sua vida. Apague a chama dele toda hora. Por quê? Porque você simplesmente não deixa, não permite que ele faça a obra completa, porque você está o tempo inteiro pegando a chave de volta. Não, isso daqui eu quero fazer, do meu jeito. Não, isso daqui eu pensei assim, né? Então, que a gente possa entender isso. O que é ser cheio do Espírito Santo? Existe um poder de ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos desse poder para viver. Para a gente ser como Jesus, a gente precisa desse poder para viver. Porque nós somos só fraqueza. E é Ele habitando em nós que nós vamos nos fortalecer. Então, só para as meninas entenderem também, o nosso papel aqui, quando você falou, né, sobre estar dentro da sua casa e os seus filhos verem em você esse brilho do Espírito Santo. Como faz a diferença, né? E o interessante é que uma pessoa que está bêbada, embriagada, é uma pessoa que ela não tem controle das ações dela. E quem tem o Espírito Santo também não. Exatamente. Então, existe uma questão. Só que, por que nós somos controlados? Uma pessoa que está bêbada, ela está sendo já entra num descontrole. Ela já teria... A maioria das pessoas que estão embriagadas são pessoas que elas não têm controle e elas não agem conforme elas agiriam se elas estivessem no normal delas. Mas uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, quando ela se esvazia dela mesma e ela se deixa ser transbordada por Jesus, alguém vai olhar para ela e vai ver algo diferente que vai trazer paz, que vai trazer alegria, que vai mudar o ambiente e que alguém vai dizer, eu quero essa transformação que ela alcançou, que ela teve, como você conseguiu? Porque é muito fácil, muitas das vezes, a gente transparecer para as pessoas lá fora que tá tudo bem. Mas quem te conhece de fato é quem convive com você no secreto todo dia. Que são seus filhos, que são seus esposos, que é o Senhor. E quantas das vezes nós deixamos o Senhor esperando? Mas nós não queremos esperar. Quando a gente pede uma bênção, quando a gente precisa de um milagre. Como é difícil esperar. Né? E o interessante é que uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher que é submissa a Deus. A submissão é a obediência. A submissão é você deixar o seu eu, a sua vontade, aquilo que você acha que é e dizer, Deus, eu aceito a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade. Me ensina a entender qual a tua vontade para mim. Me ajuda a me posicionar. Busca sem posicionamento não existe. Ninguém busca algo se não se posicionar para que encontre aquilo que ele está buscando. Aquela mulher da dracmas, se ela não tivesse se posicionado e varrido a casa, ela não tinha encontrado nada. Pelo contrário, ela estaria ali parada, frustrada, com um sentimento de perca, reclamando, murmurando, dizendo que ela perdeu, mas não, ela decidiu pegar uma vassoura, sair varrendo, ela decidiu se levantar, se posicionar, para encontrar aquilo que ela tinha perdido. E quantas das vezes nós nos perdemos dentro do nosso lar? A gente não consegue mais se encontrar como uma mãe que está lá cuidando, como uma mãe que consegue sentar com o filho, explicar uma tarefa de coisas muito simples.
que as mães estão tão cansadas e não conseguem mais fazer. Entendam, mães, que vocês não estão fazendo somente para os teus filhos, vocês estão fazendo para o Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor tem que ser com excelência. Você pode trabalhar lá fora, você pode passar o dia inteiro numa correria, mas deixa eu te dizer, quando tu chegar, antes de você entrar para dentro do seu lar, você convida Jesus e fala: Senhor, eu te agradeço, porque agora eu entrei na minha maior missão que o Senhor me confiou, que é ser guardiã do meu lar. Que ser aquela que guarda, aquela que vigia, aquela que cuida, aquela que zela. Só que muitas das vezes nós queremos cuidar e zelar de tudo lá fora, esquecendo que o seu bem mais precioso foi aquilo que foi gerado no teu ventre por você. Tão esperado muitas das vezes. Às vezes você nem se programou, mas Deus te concedeu como uma promessa. Muitas mulheres querem ter e às vezes não tem condição de ter, passam anos lutando e você que o Senhor já te agraciou. Quantas das vezes você murmura, você amaldiçoou o teu filho, uma mulher cheia do Espírito Santo, não é aquela que leva palavras de maldição, mas é aquela que profetiza bênção o tempo todo. Você pode estar cansada, mas deixa eu te dizer uma coisa, na palavra do Senhor diz que o Senhor é aquele que renova as forças daquele que está cansado. Você tem buscado renovo em quê? Uma mulher que é cheia do Espírito Santo, ela não vai buscar em coisas e nem em pessoas, ela vai buscar em Jesus. Porque só em Jesus você vai encontrar o posicionamento certo para que você possa ser guiada, para que você possa instruir os seus filhos. Uma mulher cheia do Espírito Santo é aquela que vai profetizar todos os dias. E eu te convido, se você não faz isso, eu te desafio hoje a todos os dias profetizar na tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque nas tuas palavras há poder. Todas as palavras que nós decretamos são decretos. Entenda que tudo aquilo que sai da tua boca, mulher, são decretos. O que você tem decretado sobre a vida dos teus filhos? O que você tem decretado sobre a vida do teu esposo? Ser submissa é aquela que se rende. É aquela que deseja viver a vontade do Pai. Jesus teve que ser submisso. Jesus foi tentado, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso, o inimigo tentou ele no deserto. Passou aquele tempo todo com fome, mas ele continuou firme porque ele estava cheio do Espírito Santo. E uma mulher só continua firme, posicionada, se ela for cheia do Espírito Santo. Deus te convida hoje a se posicionar para que você venha se encher dele, transbordar dele, jorrar dele. Você não precisa o tempo todo depender de pessoas para orarem por você. Eu amo orar pelas pessoas, Flávia. A Flávia me conheceu assim, ela sabe que isso é de mim. Eu amo orar pelas pessoas. Eu amo segurar nas mãos das pessoas e falar assim: vamos, eu tô com você. Mesmo quando você não acredita em você, eu acredito em você. Sabe por quê? Uma mulher cheia do Espírito Santo também é aquela que segura a mão da outra e diz: eu estou com você, eu acredito em você. Alguém que não sabe servir o outro não é cheio do Espírito Santo. Eu preciso saber servir. Eu preciso saber pegar na mão do outro e dizer: eu tô com você, você não está sozinha, mulher. Quantas mulheres estão se sentindo sozinhas porque você, muitas das vezes, o Senhor já mandou você se posicionar, ajudar, estender a mão e tu tá achando que você não é digna. Deixa eu te dizer, nós não somos dignos de nada. Mas o Senhor nos escolheu e nos chamou para fazer a diferença aqui. Porque lá no céu não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter aflição, não vai ter nada. Então o momento é agora de posicionamento. Se posiciona, mulher. Você precisa sair desse lugar. Às vezes você tá aí como uma mãe na caverna, com muitos desafios, não está sabendo lidar com o seu adolescente, tá numa fase difícil, mas deixa eu te dizer, entrega pro Senhor. Quem entrega é uma mulher cheia do Espírito Santo, ela entrega, ela confia, ela desfruta daquilo que o Pai já prometeu. Uma filha posicionada é aquela que consegue exercer tudo aquilo que Deus confiou nas mãos dela. Quando você vê, você já está tão cheio do Espírito Santo que Deus já te conduziu, você já fez tudo que você tinha que fazer. Sabe por quê? Porque não é você, é Ele em você. Nós temos que ser conduzidas pelo Senhor. E o interessante que... Não, pode falar, pode falar. Depois eu leio o texto aqui. Não, pode dar sequência. O interessante é que quem transborda, só transborda aquilo que tem dentro de você. Quando às vezes eu falo: Senhor, eu quero transbordar, mas do que você está cheio? Você está cheio do quê? Às vezes você está cheio de amargura, de decepção, de frustração.
de vitimismo, de coitadinha. Mulher, sai desse lugar. Mãe, sai desse lugar. Se Deus te deu uma herança, que são seus filhos, é porque Ele confiou em você, porque Ele sabe que você é capaz, porque quem te capacita é Ele, porque quem te fortalece é Ele. Aquilo que você não dá conta de fazer, entrega para Ele. Quantas das vezes a gente diz que entrega, mas está pegando de volta o tempo todo? Não é no controle da força do seu braço, mas é no controle do Senhor. Salmo de número 28 vai dizer assim, ó: o Senhor é minha força, o meu escudo, e nele confiei o meu coração. Porque quando eu confio o meu coração, a mulher cheia do Espírito Santo é aquela que confia o coração. Por que o coração, Daiana? Porque o coração é aquele que procede tudo. Ou ele procede vida, ou ele procede morte. Todas as coisas vão proceder do nosso coração. Por que o Senhor manda guardar o coração? Porque Ele sabe que tudo vai proceder daqui. Então Ele te convida hoje a entregar teu coração. Entrega tudo para Ele. A filha e a mulher que é cheia do Espírito Santo, ela entrega porque ela sabe que Ele vai fazer infinitamente mais e melhor do que aquilo que você consegue, do que aquilo que você dá conta. Então Deus te convida a entregar tudo hoje. Seja submissa, seja obediente, mergulhe nas Escrituras, se alimente da palavra. Não adianta você olhar para outra e dizer, eu queria ser cheia como ela. Não, você vai ser cheia como Deus já te chamou para ser cheia. O Espírito Santo de Deus vem para todas nós, mas nós precisamos dar lugar, nós precisamos buscar, nós precisamos ter secreto, nós precisamos ter um tempo de qualidade com Ele. Deus quer curar a alma de mulheres que estão feridas na maternidade. Mulheres, às vezes, que não teve uma mãe presente, não conseguem ser mais uma mãe presente, uma mãe que cuida, uma mãe que zela. Você tem todas as armas espirituais, mas a gente não usa. O inimigo usa todas as armas que ele tem para nos atacar o tempo todo. Mulher, use as armas que Deus te deu. Sabe as armas que Deus nos deu? Oração, secreto, jejum, entrega, renúncia. Para que você receba a bênção e o favor imerecido de Deus, você precisa entregar tudo. Entenda que o Espírito Santo de Deus, ele quer te encher, mas para que ele te enche, você precisa se esvaziar daquilo que dói, daquilo que machuca, daquilo que você não aguenta, daquilo que você não consegue resolver. Quando eu me esvazio, quando eu pego tudo que está aqui dentro e entrego para ele. Isso é se esvaziar. E falar, Deus, me limpa agora, me lava agora, coloca a tua água viva em mim, me purifica, me lava, me limpa. Convida o Senhor, convida o Espírito Santo agora, onde você estiver. Clame pela presença. Uma mulher cheia do Espírito Santo é aquela que carrega a presença. Quantas das vezes a gente só sente a presença quando a gente está num culto, numa igreja, num grupo familiar. Deus não quer que você sinta a presença, Deus quer que você seja cheia da presença. O Senhor quer que você carregue a presença, mas para carregar a presença existe responsabilidade. Ninguém carrega a presença de qualquer jeito. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele precisa zelar pela presença. Ter zelo, ter cuidado pela presença. Nós somos templo do Espírito Santo. Como você tem cuidado do templo? Você tem confiado a quem? As suas demandas? A quem você tem pedido conselhos? Tem momentos que, mulher, que você não vai conseguir orar, mas geme. Com gemidos inexprimíveis, o Senhor te escuta, mulher. O Senhor te chama para você sair desse lugar de vitimismo. Ele te chama para você sair da zona de conforto, porque alguém cheia do Espírito Santo é aquela que não está na zona de conforto, mas é aquela que está pronta para a batalha o tempo todo. É aquela que usa as armas que Deus te entregou, te confiou. Sabe por que Ele te confiou? Porque Ele sabe que você é capaz. Por quê? Porque você entregou e deixou ser conduzida por Ele. Ser cheia do Espírito Santo, vai ter dias que você não vai dar conta de orar. Vai ter dias que você está tão cansado que você vai dizer, Deus, Espírito Santo, me ajuda. Quantas das vezes eu chego em casa cansada e eu falo, Deus, eu ainda preciso exercer tanta coisa aqui dentro e eu preciso do teu Espírito Santo. Mulheres, não parem. Mulheres, não desanimem. Deus tem salvação para sua casa. Deus vai trazer seu filho de volta desses lugares que às vezes vai entristecer teu coração. Mas mulher, não para de orar pelos seus filhos. Não para de clamar, porque na palavra de Deus, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. O clamor é aquele que chama a atenção de Deus para ti. O clamor é aquele que agrada o coração de Deus, porque tem uma filha clamando, tem uma mãe posicionada e uma mãe que não desistiu.
daquilo que Deus confiou na sua mão. Os teus filhos, o Senhor confiou nas tuas mãos e Ele vai cobrar de você. Ah, mas Daiane, é tão difícil, mas não é impossível. Porque se Deus te confiou, Ele te capacita. Se Deus te confiou, porque Ele sabe que sendo conduzida por Ele, você vai conseguir. Você vai estar firmada na rocha que é Ele. Quando nós transbordamos Jesus, nós estamos jorrando fonte. Você está jorrando. Você precisa jorrar. As sementes que Deus tem te entregado, aquilo que deu certo, mulher, compartilha aquilo que deu certo. Instrui as outras mães, instrui outras mulheres, não guarda para você, não retém. Tem tanta gente retendo o que Deus entregou, transborde. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela transborda. Ela não só é cheia, porque a partir do momento que eu tenho um copo cheio de água, ele só está cheio. Mas a partir do momento que ele está cheio e eu começo a transbordar, a fonte sempre vai jorrar. Nunca vai faltar água. Então eu quero te convidar a inspirar. E quando uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, o Senhor falou assim para mim, uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que inspira outras pessoas. E eu fui procurar sobre inspirar. O que é inspirar? E inspirar significa introduzir ar aos pulmões. Como Deus falou no meu coração. Você entende que eu e você temos que ser mulheres que inspiram. Às vezes a gente escuta esse termo, mas não sabe o que é. Gente, a responsabilidade é muito grande. Introduzir ar nos pulmões. Sem ar não tem vida. Não tem fôlego de vida. Que lindo. Entenda, mulher, a responsabilidade que o Senhor nos confiou. E se você não é cheia do Espírito Santo, você não vai conseguir inspirar ninguém. Você não vai colocar ar em pulmão de ninguém, nem dos teus filhos, de ninguém. Entenda. Porque quando Deus criou o homem, o que Ele fez? Ele soprou sobre as narinas o quê? O fôlego de vida. O ar. E entenda que você precisa inspirar outras mulheres, mas não é falando, é se posicionando. Porque falar é muito fácil, mas o posicionamento te requer muita coisa. Te requer ultrapassar os limites, te requer não limitar o agir de Deus, mas deixar o Espírito Santo de Deus fluir através de você. Aonde você chega, alguém vai dizer assim, tem algo diferente em você, mulher. Eu não sei o que é, mas eu vejo algo diferente. É o que a Flavinha falou. O que ela disse? É brilhar. Quem é cheio do Espírito Santo é aquela que brilha, é aquela que ilumina, é aquela que inspira, é aquela que fortalece, é aquela que o tempo inteiro tá alegre, é aquela que o tempo inteiro tá agradecendo. Mas como assim? A Daiane tá passando por aquilo e tá o tempo inteiro desse jeito. Como você consegue? É porque eu sou cheia do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Quem é cheio do Espírito Santo é controlado por Ele. É guiado por Ele, é direcionado por Ele. Não para, mulher. Se encha todo dia. Sabe por quê? Para concluir, porque eu acho que já deu a hora, tá quase dando a hora, eu não sei. Mas para concluir, ontem Deus me levou uma palavra das 10 virgens sobre a volta do noivo. E lá vai dizer que era necessário candeias ou lamparinas em algumas versões para iluminar o caminho do noivo, para que o noivo fosse até a casa da noiva buscar a noiva. E o interessante é que 5 delas tinham só lâmpadas, mas as outras 5 tinham vasilhas cheias de azeite. E o que eu quero te dizer com isso? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não anda só com uma lamparina, ela também anda com a vasilha do azeite. Porque o azeite é unção. Azeite é a presença de Deus que você carrega. O azeite, ele é pessoal e ele é intransferível. Porque para a lamparina estar acesa é necessário azeite. E só tem azeite quem é cheio do Espírito Santo. Só tem azeite aquela que busca. Lá no secreto, onde ninguém tá vendo. Porque a gente às vezes fica buscando elogios o tempo inteiro. A gente quer, né, que as pessoas olhem, que as pessoas te elogiam, que as pessoas veem que você está ali. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se preocupe com o que as pessoas estão vendo. Se preocupe com o que Deus sabe a teu respeito. Porque muitas das vezes nós estamos deixando as pessoas nos rotularem. Sabe por quê? Porque nós não estamos nos enchendo do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheia de Deus e vazia do mundo. E entenda que Deus te convida hoje, mulher, a inspirar. Te convida hoje a ser cheia, a fazer a diferença, a mudar o ambiente. E para concluir, uma mulher cheia do Espírito Santo é aquela que vai desfrutar
da paz que excede todo entendimento. Amém. Alguém vai dizer, gente, ela está no meio de uma tempestade, ela está no meio de um caos, mas como que ela está em paz dessa forma? Ninguém entende. Sabe por quê? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é aquela que ela não consegue explicar, porque tudo tá ao contrário. O mundo tá caindo à volta dela, ela já não tem saída mais, não sabe o que fazer, mas ela tá agradecendo, ela está alegre, ela está posicionada e ela está em paz. E alguém olha para ela e diz, o que tá acontecendo com você? E você não consegue explicar. Porque uma mulher cheia do Espírito Santo é aquela que ela não consegue explicar. Ela vive todos os dias uma constância com Deus, uma constância de mergulho nas Escrituras, mergulho na palavra, é fundamentada e não é enganada facilmente. Sabe por quê? Porque quem conhece a palavra não será enganado. Quem conhece a palavra será alimentado com, literalmente, o pão da vida. O pão da vida é aquele que te sustenta. O pão da vida é aquele que você escolhe deixar de comer do banquete para comer do pão da vida. Mulher, decida entrar para dentro do teu quarto hoje e se alimentar do pão da vida. E não do banquete que tem sido oferecido todos os dias para mim, para você, para os nossos filhos lá fora. Porque se você não instrui, mulher, os teus filhos, o mundo vai instruir. Tem muitos filhos se perdendo no meio do caminho, mas uma mulher que ela é cheia do Espírito Santo, ela sabe o caminho que ela precisa instruir os filhos dela. Você pode sim estar sujeita e tudo isso pode acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A promessa de Deus, ela continua de pé. E profetiza. Se você não profetizava, comece a profetizar hoje. Porque o Senhor fala que nós devemos profetizar. Profetizar é declarar vida. Profetizar é tomar posse mesmo antes de acontecer. Profetiza sobre a vida dos teus filhos todo dia. Eu profetizo sobre a vida do meu filho. Eu profetizo sobre a vida da minha filha. Eu não aceito Satanás roubar os sonhos deles. Eu não aceito Satanás fazer o que eles querem fazer, que é destruir a família. Mulher, você é coluna dentro da tua casa. Se posiciona. Seja cheio do Espírito Santo. E comece hoje a declarar e a profetizar que você e toda a sua casa servirão ao Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amiga, faltam só 3 minutinhos. Eu vou pedir para as meninas tirar a nossa foto. E Amém. Você falando aí, Deus me trazendo algumas coisas sobre a rejeição dos filhos adolescentes em relação aos pais. Mas assim, é um assunto muito grande que Deus estava me trazendo aqui num texto. Como que a gente tem que agir em relação a essa rejeição? E eu vou falar disso numa próxima live, se alguém me convidar para participar. Ai, Jesus. Bora fazer uma próxima live. Pronto, edição 2, tá tudo certo. Então vamos, minha amiga. Só fazer uma coisa aqui com as mães antes de terminar, porque eu gosto muito de declarar sobre a vida delas. E hoje Deus estava falando, ó, declara essas 10 características sobre a vida delas, toda live agora, pelo menos pelos próximos dias. Tá aqui no meu livro, depois tem que te dar meu livro, ó, As Lágrimas que Deus Recolhe. Maravilhoso, Graças a Deus, gente. minha amiga, Adquira o de vocês, gente. Minha amiga, você lembra que você falou assim pra mim acabou? que era rápido e que era só o começo? Amiga, já acabou. Eu tenho uns 20 livros agora, uns 20 livros. Então, assim, as próximas mães que entrarem para pedir o livro, eu vou ter que ver se eu tenho livro, porque se entrar 40, né, vai esgotar. Mas Deus é tão lindo, né? Eu já estou mandando rodar a segunda edição. E já quero sentar para escrever outro livro também, que está praticamente pronto. Só falta dar umas pinceladas. Mas, meninas, o que eu quero que vocês declarem nessa manhã? Quero ser uma mãe parecida com Jesus. Quero ser uma mãe afirmativa, aquela que encoraja os filhos. Quero ser uma mãe paciente, que treina todos os dias a mente para ser equilibrada. Quero ser uma mãe atenciosa, que não se distrai facilmente e atende às necessidades e ao coração do seu filho. Quero ser uma mãe visionária, que enxerga o destino profético dos filhos. Quero ser uma mãe conectada, que faz questão de olhar os olhos dos meus filhos. Quero ser uma mãe que celebra a conquista dos filhos, encorajando eles a ser sempre melhores. Quero ser uma mãe autêntica, uma mãe que não se preocupa com a aprovação das pessoas. Uma mãe que conforta os filhos. Eu quero ser uma mãe que segue os passos de Jesus com firmeza para que meus filhos também caminhem com Ele e para Ele.
Amém, meninas? Amém? Então vamos declarar, quem tem o livro, declara todos os dias essas 10 características sobre a sua vida. Vamos tirar a nossa fotinha aqui, ó. Meninas, tirem aí a foto, divulguem essa live. Eu estou precisando de vocês para divulgar realmente, porque o Instagram não está entregando. Então tira a foto aí, marca a Daiane, é Daiane Mendanha, Daiana, com 2 N's, tá? Nossa, o difícil nome assim é que todo mundo muda para um E, né? Mas, ó, é Daiana Mendanha, tá? Então, é só seguir a Daiana lá. A Daiana é uma bênção. E, assim, eu creio que Deus vai te usar muito mais, minha amiga, porque é muito lindo o agir de Deus na sua vida, viu? Amém. Então, Amém. meninas, está terminando aí o nosso tempo. Quero agradecer, né, que vocês ficaram aqui até o fim. Espero que vocês tenham entendido, né, que vocês são obra do Espírito Santo. A live vai ficar gravada. Ah, minha amiga, salva a live aí no seu Instagram, que depois eu pego ela e coloco aqui no meu também, tá? Tá bom. Mas daí Tá bom. você salva a live aí no seu Instagram. Tá Então, bom. meninas, espero que vocês tenham entendido que a gente não pode entristecer o Espírito Santo, porque senão a gente vai apagar ele na nossa vida, né? E nós fazemos a chama dele brilhar em nós quando nós vamos para a intimidade com ele. Se a gente puder resumir essa live, é isso. Não entristecer o Espírito Santo com as nossas palavras, com palavras torpes, com gritaria, com zombaria, com mentira, né? Deixar as coisas antigas e passar a viver um novo comportamento com Jesus. É assim que nós vamos mostrar a luz dele para o mundo. Amém? Então, Amém, meninas, fiquem com Deus. Obrigada, viu, Daiana? Eu que Bênção agradeço. demais, viu? Que Deus abençoe, né? Estamos aqui para transbordar Jesus. E você aí, você não desista. A palavra é não desista. Amém, Senhor. Porque todos os dias a gente vai querer parar, todos os dias a gente vai querer desistir. Mas eu só te convido ao posicionamento, quando você se decide se posicionar. Você vai viver o que você não viveu ainda. Amém. Às vezes a gente pede tanto para viver o que não viveu, mas não posiciona para viver. Verdade. Então, para que você viva o novo, você precisa se posicionar de uma forma diferente. Então, é um privilégio. Amiga, Deus te abençoe. Muito obrigada pela confiança, pelo carinho. Né? Me sinto muito lisonjeada, aprendo muito com você, me inspiro muito em você. Você é uma mulher que inspira. Que Deus continue transbordando sobre a tua vida tudo aquilo que Ele tem gerado, né, através de você, porque tudo é gerado onde ninguém está vendo, para depois ser exposto do lado de fora. E só Deus sabe que você tem passado para gerar tudo aquilo que tem sido exposto. Vocês que estão perguntando do livro, gente, vai lá no link da bio, tem, amiga? Uhum. Na bio lá da Flavinha Teodoro. Depois eu vou deixar, a Flavinha, não sei se você vai deixar lá, tira uma foto da página de declarações para deixar lá nos stories, que tá todo mundo pedindo. Vou fazer isso. Né? Eu não tô vendo aqui todos os comentários, não, mas eu vou fazer isso. Eu vou tirar uma foto dessa página para que vocês possam declarar isso todos os dias, em toda a live que a gente for fazer também, tá bom? Meninas, então fica com Deus. É só ir lá no link da minha bio, vocês vão entrar direto no WhatsApp, vai ter uma mensagem automática e é só mandar o comprovante, que é R$60 o livro, né, com frete já, e daí você manda seu endereço e nome completo, CEP, tudo direitinho, e eu já envio para você, tá bom? Então fica com Deus, viu, amiga? Com Deus. Um beijo. Sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.